Pai, muito obrigado por estarmos nessa noite em Tua casa. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és Deus de grande poder, de grande bondade, de grande misericórdia. Estamos nessa noite na Tua casa exatamente como provas dessa bondade e desta misericórdia do Senhor. Então pedimos ao Senhor que continue derramando sobre nós a Tua graça e que o Senhor trabalhe a mente, o coração, a alma da gente. E que nessa noite, meu Pai, o Senhor receba dos altos céus o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor, Pai, receba dos altos céus também tudo aquilo que for colocado nessa noite como gesto de culto nosso na Tua presença. Tu és digno, Pai, de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Capacita-nos a oferecer o melhor de nós, para que o coração do Senhor se alegre por nós nessa noite. Ajuda-nos em tudo, porque nós oramos, mas oramos sempre muito agradecidos no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos convidar o grupo de louvor, irmãos, e juntamente com esses irmãos, vamos estar adorando ao nosso Deus. Louvor, adoração, gratidão ao nosso Deus, é tudo o que corresponde a esse momento, onde nós, como povo de Deus, vamos derramar diante do Senhor aquilo que passa na mente, no coração, na alma de cada um de nós. Vamos nos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor, mas vamos fazer isso com alegria, não é? A gente está com essas máscaras aqui, mas a gente pode cantar mais forte, mais bonito, celebrar a esse Deus que fez tanto por nós. Hoje é dia de ceia do Senhor. Todos nós estaremos diante da ceia do Senhor, comendo o nosso pão, tomando o nosso suco, relembrando o sacrifício de Jesus, e não podemos fazer isso de qualquer maneira. Então vamos derramar o nosso coração diante dele, declarar toda a importância que ele tem para a vida da gente.
Deus com aquele medo. De gratos louvores transporta o meu coração.
nos dão a alegria da sua presença hoje à noite. Por favor, levanta uma das mãos então, já que você já sentou, levanta uma das mãos, só para a gente identificar se nós temos hoje à noite a presença de alguém que nos dá alegria, o prazer da sua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Tem mais alguém? Sejam muito bem-vindos à casa de Deus nessa noite. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que essa noite seja realmente noite de bênção da parte do Senhor para cada um de vocês e para nós também. Nós temos algumas informações para passar aos irmãos. Próximo domingo nós teremos a reunião de conselho de obreiros, último domingo do mês. Esperamos contar, portanto, com a presença de todos os irmãos que fazem parte do conselho. Mas também gostaria de lembrar aqueles irmãos que ainda não tiveram o privilégio de estar na sua classe de escola bíblica dominical. As classes estão funcionando normalmente, com exceção do departamento infantil, todas as demais classes já estão funcionando. Adolescentes ou pré-adolescentes, então nós já temos essas classes funcionando, esperamos contar com sua presença. EBD é a oportunidade que a gente tem de estudar a boa e saudável palavra de Deus. Devemos estar orando por Isaac, filho do irmão Delano, né? Isaac foi submetido a uma cirurgia, não é isso? Mas está passando bem, graças a Deus. Vamos continuar orando para que a recuperação dele seja rápida e completa. Esposa de irmã Amélia também foi submetido a uma cirurgia essa semana, mas já está em casa. Vamos continuar orando por ele. Irmão Kleber Nilson estará se submetendo a uma cirurgia. Vamos colocar o irmão Keké, portanto, diante de Deus em nossas orações, para que tudo ocorra sempre muito bem, como Deus costuma tratar aqueles a quem Ele ama e cuida. Não devemos nos esquecer de também continuar orando pela irmã Alieude, pela irmã Marta, irmã Marilene, irmã Jamile, esses irmãos que já fazem parte das nossas orações diárias. Estive em contato com o irmão Lacerda essa semana e ele mandou um abraço muito carinhoso, apertado para os irmãos. Ele está em Barra Grande, faz questão de me mostrar aquele ambiente paradisíaco que é Barra Grande, né? Um lugar muito bonito onde ele está, graças a Deus. Ele está bem, mas diz que está sentindo muita saudade dos irmãos. Vamos continuar orando pelo irmão Lacerda para que Deus continue dando a ele saúde, graça, bênção e direção. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir sua Bíblia. Aliás, nós teremos projetado aí Colossenses 1, de 12 a 17. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 12 a 17. Vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. Lerei os versos pares e os irmãos, portanto, os ímpares. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Os irmãos leiam 19 também.
Deus nos ajude não só a entender, mas a aplicar essa boa palavra à vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos convidar o grupo de louvor mais uma vez para que juntos possamos continuar celebrando ao Deus da nossa vida. O grupo de louvor estará cantando 2 músicas. Na segunda música, a gente gostaria de convidar 2 diáconos que pudessem estar aqui à frente para fazer o recolhimento dos dízimos e das ofertas. O nosso rei, eu creio que todos, né? Então vamos ficar em pé, vamos louvar.
Aqueles que ainda não estão inteirados, os diáconos estarão indo até os irmãos para o recolhimento dos dízimos e ofertas. Vamos orar agradecendo a Deus, vamos orar com a irmã Poliana, colocando diante do Senhor os dízimos e ofertas que foram alçados nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Nós te glorificamos porque Tu és o Deus das nossas vidas. Paizinho querido, neste momento quero te apresentar os dízimos e ofertas, que tudo que nós entregamos aqui, as nossas vidas, seja tão somente para o louvor da Tua glória.
Amém. Continua conosco, nos abençoando grandemente com a tua boa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 42, os versos de 1 a 4. Isaías, capítulo 42, dos versos de 1 a 4. A leitura paralela está em Mateus 12, de 18 a 21, mas nós faremos inicialmente em Isaías 42, de 1 a 4. Que diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em que se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Mas quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Nós estaremos compartilhando de 14 a 23. Tem umas partes que antecedem a esses versículos, mas nós estaremos nos pautando por Mateus 12, de 14 a 23. Meus irmãos, quando nós fazemos a leitura desse texto aqui, a gente percebe claramente que Isaías profetizou com muita clareza sobre a vinda do Messias. Nesse texto, ele vai chamar o Messias de servo do Senhor, versículo 1. Aquele a quem Deus escolheu, o amado em que a alma de Deus se compraz, e sobre quem o próprio Deus faria repousar o seu Espírito Santo. Agora, 700 anos depois, o evangelista Mateus, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 14, ele vai citar esse mesmo texto, só que agora com outra conotação. Isaías apresentava como a profecia de algo que um dia iria acontecer. Agora, o evangelista Mateus estava citando esse mesmo texto de Isaías como uma profecia que em Jesus teve o seu total cumprimento. Mas quando a gente olha para esse texto, eu sei que, pelo menos na minha mente, passou a essa pergunta: o que Isaías e Mateus compartilham sobre Jesus nesse texto? É óbvio que, mesmo sendo apenas 4 versículos, mas há muita coisa que eles estão dizendo sobre Jesus. E se formos falar a respeito da pessoa de Jesus e do seu ministério, realmente a noite não seria suficiente, porque há muito sobre Jesus que nós precisamos ouvir e aprender ao longo da nossa vida. Mas a gente vai se ater apenas a 4 informações importantes no texto de Mateus 12, de 14 a 23. O que Isaías e Mateus compartilham sobre Jesus nesse texto? Bem, Jesus aqui é apresentado como servo do Senhor. E, segundo o Novo Testamento, como servo, Jesus vai realizar todo o seu ministério. Ele veio exatamente com essa função para servir e não necessariamente para ser servido. E uma das coisas que me chama a atenção
quando eu penso em Jesus como servo, é que na condição de servo, Jesus foi alguém, à luz desse texto, que se dirigiu única e exclusivamente por propósito e nunca por circunstância. É só você olhar aqui em Mateus capítulo 12, do verso 14 e 15, que diz assim: e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. A função de Jesus era servir. Ele, na verdade, estava a serviço do Pai. E o Pai determinou propósitos importantes para a vida de Jesus. No entanto, algumas circunstâncias eram contrárias. O texto mesmo vai nos dizer que ele estava sob ameaça de prisão e morte, versículo 14. Aliás, esse tipo de ameaça Jesus sofreu ao longo de toda a sua existência aqui na terra. Desde o seu nascimento, que ele está sendo literalmente caçado para ser morto. E durante todo o seu ministério, ele vivencia essa experiência de estar sob ameaça de prisão e de morte. A grande questão de Jesus aqui é que ele estava muito bem focado. Ele veio com um propósito e ele não permitiu que esse propósito fosse desviado por qualquer circunstância da vida. Qual era o propósito de Jesus? Ele deixa isso muito claro em João capítulo 4, verso de número 34. Ele diz que era cumprir o desígnio, a vontade absoluta de Deus. A minha comida, a minha bebida, consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. É o que Jesus vai dizer. E qual era a vontade do Pai? Qual era o propósito de Deus para a vinda de Jesus aqui a esse mundo? O próprio Jesus é quem vai nos dar esse direcionamento em Lucas capítulo 19, verso de número 10, quando ele diz: porque o Filho do Homem não veio senão para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a vinda de Jesus aqui teve um propósito, e repito, Jesus não permitia que absolutamente nada, nem ninguém, pudesse desviá-lo desse objetivo. Ele tinha consciência de que o meu e o seu estado era de desgraça e de perdição. Mas ele também tinha consciência de que para realizar o propósito de Deus para a vida dele e para a minha vida e para a sua vida, ele precisava assumir algumas consequências. E quem vai falar muito bem sobre isso é o apóstolo Paulo, quando vai escrever a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, os versos 5 a 8. Paulo vai dizer assim a respeito do trabalho de Jesus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Me chama a atenção esse texto do apóstolo Paulo, porque Paulo apresenta nesse texto aqui algumas consequências que Jesus teria que absorver para exercer a sua função de servo, que viria com a finalidade de salvar a humanidade do seu pecado. E Paulo coloca nessa carta aqui o seguinte: que ele precisava, verso de número 7, esvaziar-se de toda a sua glória. Ainda no verso 7, ele precisava se tornar servo. Havia, portanto, limitações nas ações de Jesus aqui. No verso 7 ainda, ele precisava se humanizar, tornou-se homem. Absorveu, portanto, nossas limitações. Ele passou por muitos os sentimentos que eu e você passamos. Jesus experimentou a angústia. Jesus experimentou a solidão. Jesus passou pela sede.
Jesus passou por inúmeras situações que eu e você experimentamos ao longo da nossa caminhada. Mas para que ele exercesse sua função de servo do Senhor, pagando o preço da redenção da humanidade, ele precisaria se sujeitar exatamente a essas questões aqui. Vou repetir, ele teve que esvaziar de sua glória, teve que se tornar um servo, teve que humanizar-se, diz o texto. Verso 8, ele precisou humilhar-se, e ainda no verso 8, ele foi capaz de dar a sua vida, de morrer na cruz do Calvário, em meu lugar, em seu lugar, no lugar de cada um de nós. Esse é o compartilhamento que não apenas Isaías está fazendo aqui há 700 anos antes de Jesus, mas que o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, está agora também compartilhando com a gente no seu evangelho. Jesus foi o servo do Senhor, que se dirigiu por propósitos e não necessariamente por circunstâncias. Jesus, então, traz para a gente uma lição importante. A vida da gente não pode ser diferente, porque o próprio Jesus também nos chama de servos do Senhor, de servos de Deus. E a proposta de Jesus é que a gente esteja sempre focado no propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? A segunda informação que tanto Isaías quanto Mateus vai nos dar a respeito de Jesus aqui, mais especificamente Mateus agora, é que Jesus é aqui o Deus cujo poder se distingue da mera publicidade. A gente vive hoje numa realidade onde os sistemas religiosos estão se desenvolvendo de maneira brutal. E na grande maioria das vezes, esse crescimento se faz pela mera publicidade. É um trabalho de marketing, muito bem trabalhado, muito bem preparado. Mas Jesus não lidou com isso. William Hendricks, ele disse o seguinte: Jesus não buscava fama, ele não desejava sobressair como operador de milagres. Continua ele dizendo: a exibição vã, a glória terrena e questões como essas não constituíam a razão de sua encarnação e peregrinação entre os homens. Sabe por quê? Porque Jesus desejava ter discípulos e não marqueteiros seus. É por isso que ele não lida necessariamente com publicidade do nome dele. Se você der uma olhada exatamente para o verso de número 16 do Evangelho de Mateus, você vai perceber que Jesus faz exatamente isso. Ele acaba de curar muita gente dentre a multidão no verso 15, e no verso 16 o texto diz: e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. Não diga nada para ninguém. As revelações que Jesus fez a Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração, a palavra de Jesus foi: não conte nada para ninguém. Por enquanto não conte. Vai haver um momento em que vocês precisarão divulgar o meu nome, anunciar a minha glória, o meu poder e a obra salvadora que eu realizarei na cruz do Calvário. Mas por enquanto nada de publicidade em torno disso. É óbvio que o que Jesus queria necessariamente não era se proteger de judeus ou de romanos que pudessem buscá-lo para dar cabo à sua existência terrena. Mas o que Jesus, na verdade, queria é evitar, meus irmãos, qualquer tentativa frívola de envolvê-lo como herói de algum tipo de revolução popular. Não nos esqueçamos de que a grande expectativa que havia em torno do Messias é que ele seria um líder político, que viria com a finalidade de libertar politicamente a nação de Israel. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que a revolução de Jesus não viria por derramamento de sangue romano, judeu, gentil, mas pelo derramamento do seu próprio sangue na cruz.
pela raça humana. Amém? A segunda verdade, ou informação que a gente tem nesse texto aqui, de Mateus 12, é que Mateus aqui vai apresentar Jesus como o Deus do exercício da misericórdia para com todos. Olha o verso de número 20, se não é exatamente isso que está acontecendo. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. O que Isaías e Mateus estão dizendo aqui a respeito do Messias, a respeito de Jesus, é que Jesus não veio para ofender vidas, ele não veio para discriminar pessoas, ele não veio para destruir sonhos, ele veio para restaurar vidas, ele veio para reconstruir vidas, ele veio para mudar a realidade na vida das pessoas. Quando a gente olha a expressão cana quebrada aqui é gente esfacelada pela rudeza da vida. Gente que já foi traído, que já experimentou a mentira, que já foi alvo do ódio, da inveja, da revolta de alguém. Gente que já foi pervadido pelo medo. Gente que tem que conviver com a política corrupta do tempo de Jesus e do nosso tempo também. Gente que muitas das vezes precisa conviver com uma sociedade sectarista e violenta. Gente que experimenta momentos de discriminação dentro da própria família. Gente que, por outro lado, já passou por experiência onde a religiosidade que ele vivenciou ou tem vivenciado é extremamente opressora e legalista. Cana quebrada é isso. É gente que foi impactada por esse tipo de situação e se sente completamente quebrado, impossibilitado de mudar a sua própria realidade. Cana quebrada aqui é, portanto, gente que anseia por mudança, gente que grita por perdão de Deus para os seus pecados, gente que carece profundamente da obra libertadora do Espírito Santo na vida, gente que deseja ardorosamente experimentar a vida abundante que só Jesus é capaz de fornecer ao ser humano. Quando Isaías e Mateus mencionam a expressão pavio fumegante, aqui ele está falando sobre outro aspecto impactante na vida das pessoas também. Ele está falando aqui de gente que já perdeu a fé em si mesma, que não acredita que seja possível de fazer ou de ser alguém melhor do que tem sido até então. Gente que já perdeu a fé no outro, é pavio que está fumegando, que está apagando, é vida que está se esfacelando. Gente que perdeu a fé em si mesmo, perdeu a fé no outro, perdeu a fé na religião, perdeu a fé nas estruturas sociais e chegou até mesmo ao ponto de perder a própria fé em Deus. É gente que já jogou a toalha ou está jogando a toalha, está desistindo da vida, da sua própria história, porque já não suporta mais conviver com esse tipo de situação. Isaías, há 700 anos antes de Cristo, dizia assim: olha, o Messias, quando vier, vai resolver esse tipo de problema, porque ele não vai esmagar a cana quebrada, e ele não vai de maneira nenhuma apagar o pavio que está fumegando. Ele não vem com o objetivo de destruir, repito, mas de reconstruir. Eu vi esse texto e percebi que Jesus veio exatamente para essas pessoas, e esse texto vai falar de Jesus a respeito daquele que é o consertador de vidas, o restaurador de almas. E eu fiquei pensando o seguinte: não é à toa, não foi à toa de maneira nenhuma, não foi sem sentido que Deus coloca Jesus para nascer numa família de carpinteiros. O carpinteiro não é apenas aquele que constrói móveis, mas aquele que reformula móveis. Você leva seu
seu sofá completamente destruído, esburacado, ele vai lá e começa a dar uma arrumada assim, o capoteiro, né? O carpinteiro, você leva a sua mesa lá que está quebrada, soltou isso, e ele vai lá, ele colhe, ajusta, ele coloca outro pedaço ali e as coisas funcionam. Ele passa uma lixa ali, depois ele dá uma invernizada, coloca a mão naquele imóvel e ele fica como novo. Jesus foi criado numa família de carpinteiros e ele sabia perfeitamente o que isso significava. Independentemente disso, ele é Deus e como Deus, ele é o criador e o sustentador da vida, e ele não apenas cria, mas é aquele que recria, é aquele que reforma, é aquele que muda, é o que transforma, é o que muda a realidade. Isso é o que Isaías e Mateus estão se referindo a Jesus nesse texto. Há realmente um motivo muito claro para ele ter nascido e crescido em uma família de carpinteiro. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, ele olha para as pessoas do seu tempo e diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Essa proposta de Jesus envolve três consequências belíssimas na vida do indivíduo. Ele está prometendo aqui descanso. Descanso à consciência culpada pelo pecado que cometeu, pecado que está cometendo, pelo tipo de vida que está vivendo, completamente dissociada de Deus, em oposição à graça de Deus. O convite de Jesus também é para tomar o jugo dele, não o jugo da religiosidade daquele tempo, que impunha sobre as pessoas cargas demasiadas. Mateus aqui está descrevendo a palavra de Jesus, mostrando que a proposta de Jesus é que cada um tome o jugo de Jesus, que ele mesmo disse é um jugo leve, porque é o jugo da liberdade, é o jugo do amor, da graça de Deus, que entra na vida da gente, que muda a nossa realidade, que torna a nossa existência mais leve nesse mundo. Por isso que Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 5, verso de número 7, vai dizer: lancem sobre Jesus todas as apreensões de vocês, porque ele tem um cuidado muito especial com a vida de cada um de vocês. É o que Isaías e Mateus estão fornecendo para a gente, quando diz que Jesus é aquele que não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E ele vai finalizar colocando uma outra informação importante sobre Jesus. Ele diz que Jesus é também a esperança das nações. Olha o verso 21. E no seu nome os gentios esperarão. E no seu nome os gentios esperarão. Mateus 12, 21. Isaías já tinha essa percepção. E agora Mateus era testemunha ocular daquilo que Jesus representava no reino espiritual. Mateus já tinha consciência absoluta de que Jesus não era simplesmente o homem que nasceu em Belém e que era chamado de um Nazareno, e que realizava alguns milagres extraordinários sobre a terra. Ele tinha consciência absoluta de que Jesus era mais do que um milagreiro. Ele sabia perfeitamente que Jesus era Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o Deus que criou a minha vida, a sua vida, que sustenta a gente, como o próprio apóstolo Paulo vai descrever lá em Colossenses, no capítulo de número 1. Nele foram criadas todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada daquilo que se fez. Nada se fez sem a intervenção, sem o toque de Jesus.
Por isso ele é apresentado agora nesse verso como a esperança das nações. E o que Isaías e Mateus estão dizendo para a gente nesse texto aqui é o seguinte: olha, não adianta, nenhum sistema político, econômico ou governamental é capaz de prover esperança real e duradoura para a vida de vocês. Não há conservadorismo nem liberalismo capaz de fazer isso. Um sistema democrático ou um regime ditatorial não vai poder promover a vocês esse tipo de resultado. Ideologias, filosofias, saber científico, nada disso muda a realidade interior do ser humano. Nada disso pode ser apresentado como uma verdadeira esperança para as nações. É só você dar uma olhada nos países conservadores ou nos países liberais, e você vai perceber que em todos eles há pessoas profundamente carentes da graça de Deus. Na sua grande maioria, o homem e a mulher carecem da graça e da misericórdia de Deus, porque não são esses sistemas humanos que produzem real esperança na vida da gente. Nem mesmo a mera religiosidade é capaz de oferecer respostas plausíveis para a alma da gente. O que Mateus está querendo dizer com esse verso 21 é o seguinte: olha, você precisa de Jesus. Jesus é a única esperança para vocês. Só Ele pode perdoar seus pecados, pode transformar suas vidas, pode salvar suas almas. Só Jesus e mais ninguém. E porque Ele é o único que pode prover esse tipo de coisa para a gente, é porque Ele foi o único capaz de entregar a sua própria vida para morrer em seu lugar. Mesmo sem ter qualquer pecado, Ele assumiu todos os meus e os seus pecados. Mas não apenas os meus e os seus pecados. Ele assumiu as consequências desses pecados, a condenação que havia sobre eles. Ele assumiu a maldição que havia sobre minha vida, sobre a sua vida por causa do pecado. Ele assumiu essa maldição e Paulo escreve aos Gálatas dizendo: ele se tornou maldito na cruz. Porque dizia a lei: maldito todo aquele que for colocado no madeiro. E Jesus se submeteu a esse tipo de situação. Ele se sujeitou a ser cravado lá na cruz do Calvário, para pagar o preço da minha e da sua redenção, para que eu e você não vivêssemos mais estigmatizados pela desesperança, pelo medo, pelo desamor, pelas inseguranças que essa vida produz em cada um de nós. Mas que em Jesus a esperança nossa, minha esperança, sua esperança, nossa esperança, nós pudéssemos desfrutar de dias melhores aqui e tendo no coração e na alma a certeza de que um dia estaremos no céu com Ele para sempre. Amém? Então é sobre isso que Mateus e Isaías estão passando para a gente. Eles estão dizendo para a gente: olha, não há ninguém, nada nem ninguém mais importante para a vida de vocês do que esse Messias, do que esse Jesus. Ele é o servo de Deus que cumpriu os propósitos de Deus, de gerar redenção para a vida de todos nós. Somente Ele seria capaz de fazer isso. Ele é o Deus cujo poder se distinguiu da publicidade humana, porque Ele não aderiu aos sensacionalismos da religiosidade daquela época e muito menos Ele iria aderir ao sensacionalismo da sociedade de hoje. Ele queria apenas que o evangelho da graça de Deus fosse completamente cravado na mente e na alma de cada um de nós. Jesus é o Deus do exercício da misericórdia. Ele não bate, Ele não espanca, Ele não machuca,
Ele apenas restaura, perdoa, cura e salva. Agora é óbvio também que se você continuar lendo esse texto, você vai perceber que as coisas não param por aí. Ele pagou o preço da minha e da sua redenção, ele veio na sua primeira vinda, e ele veio para operar todas essas coisas. É por isso que quando Mateus escreve como profecia cumprida. A Bíblia, no entanto, diz que Jesus um dia virá. E nessa segunda vez ele não virá mais para perdoar. Ele não virá mais para curar. Ele não virá mais para abençoar. Ele não virá mais para salvar. Ele virá para julgar e condenar aqueles que disseram não para ele. Ele é a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus por mim e por você. E é por isso que o grande desejo de Deus é que o homem e a mulher do nosso tempo, o mais rápido possível, possa se voltar para Deus, possa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a fim de que a graça, o amor, o perdão, a bondade, a esperança, a vida eterna que Jesus veio trazer para cada um de nós na sua primeira vinda, se torne uma realidade agora e por toda a eternidade. Amém? Que Ele, somente Ele, receba a honra, o louvor e a glória hoje e para todo sempre. Meus irmãos, nós queremos agora convidar aos irmãos que são diáconos da nossa igreja, que estão escalados para que possam participar da ceia do Senhor. Possa vir aqui à plataforma, a fim de que a gente possa celebrar a ceia do Senhor. Ceia do Senhor não é um outro momento, senão aquele em que eu e você nos colocamos diante da mesa do Pai, com um objetivo muito especial, trazer à nossa memória a lembrança de tudo isso que Jesus apresenta para nós. Trazer à nossa memória tudo que Jesus fez por nós, com gratidão, alegria, com adoração. Então nós nos colocamos diante da mesa, nós comemos o pão e tomamos o vinho, trazendo à nossa memória o sacrifício redentor de Jesus Cristo e agradecendo a Deus por essa dádiva tão especial para a vida de todos nós. Quero convidar o grupo de louvor para nos ajudar aqui com cântico, e aqueles que são crentes em Jesus Cristo, que estão em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua igreja, independentemente da igreja evangélica que você faça parte. Então a gente gostaria que você pudesse ficar de pé só para sinalizar, e os diáconos estarão encaminhando a cada um de vocês o pão e o vinho, os elementos da ceia do Senhor, para que juntos possamos adorar ao Senhor por essa dádiva tão preciosa.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
estarão entregando, distribuindo os elementos da ceia a alguns irmãos que estão ainda lá no salão de eventos. Mas esse é um momento muito propício, irmãos, para, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, para começar a fazer o exame a respeito de nós mesmos. Paulo disse, olha, nunca vocês devem tomar a ceia do Senhor, sem que antes estejam fazendo um autoexame. Como estou realmente diante do Senhor? O que eu tenho oferecido para Ele? Como tem sido não apenas a minha vida em particular, mas qual o nível de comprometimento que eu tenho estabelecido com Deus, com a sua palavra, com a sua casa, com a sua obra? Paulo diz que depois que a gente faz esse autoexame da nossa real situação diante do Senhor, que nós estaremos realmente preparados para participar desse momento da ceia do Senhor. Porque quando nós descobrimos também que há na vida da gente alguma coisa que não esteja em concordância com as expectativas do Senhor, nós podemos também nos prostrar diante dele e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados e suplicar a Ele que da mesma forma como Ele um dia foi cravado na cruz pelos nossos pecados, por causa da sua graça e misericórdia para conosco, que Ele também derrame sobre nós essa mesma graça e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos torne aptos não só para tomar a ceia, mas também para vivermos a cada dia da nossa vida para o louvor da glória dele. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esse momento. Pai, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor em oração e agradecer ao Senhor pelo rico privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos ser chamados teus filhos e de nessa noite, dentro da tua casa, podermos participar da ceia do Senhor. Meu Deus, nós queremos te agradecer pelo gesto tão bonito que o Senhor fez na cruz do Calvário através de Jesus Cristo, quando pagou o preço dos nossos pecados. Meu Deus, pelo amor de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos torne cada vez mais agradecidos por esse gesto e que esse nosso agradecimento, meu Pai, possa se manifestar diariamente na vida da gente, com o nosso comprometimento contigo, com a tua palavra e com a tua obra. Obrigado pelo que Jesus fez
Agora toma a vida da gente em tuas mãos, cada um de nós aqui presente, e também nos usa para o louvor da glória do Senhor. Abençoa esses elementos da ceia, porque nós oramos, mas oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Com gratidão em nosso coração, irmãos, vamos participar então da ceia do Senhor, comendo o pão, tomando vinho, trazendo, como diz o apóstolo Paulo, a nossa memória, tudo aquilo que Jesus foi capaz de empreender pelas nossas vidas. Vamos nos colocar de pé mais uma vez? Você pode deixar os cálices aí, os bancos que estão à sua frente. Enquanto o grupo de louvor estiver cantando nesse momento, nós vamos cantar juntamente com o grupo de louvor, agradecendo ao Senhor por esse momento bonito na vida da gente, quando podemos nos colocar diante do nosso Deus e dar a Ele a graça, a honra e o louvor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse teu povo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Tenha uma noite tranquila e uma semana abençoada na presença dele.